Hoje discutiremos a participação de pessoas transgênero no esporte. Enquanto buscamos promover a inclusão, também nos deparamos com desafios relacionados à equidade competitiva. Será que podemos conciliar ambos os objetivos de forma harmoniosa? Para debater o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Jornal Litoral Carlos Alberto Félix, professor de Educação Física. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, Thiago. Prazer. Bem-vindo. Prazer é todo meu. Convite. Obrigado você. E também, de forma online, Bernardo Gonzalez, consultor em diversidade e inclusão. Oi, Bernardo, boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal Litoral. E você pode participar desta conversa conosco através do WhatsApp 13 99 664 6781. Vou começar a primeira pergunta, vou direcionar para o Carlos Alberto aqui, viu, Bernardo? Que ele está aqui do meu lado, então já direcionar aqui primeiro para ele, depois sigamos aí com você também, tá? Professor, quais são os principais desafios, né, que a participação de pessoas transgênero no esporte traz para a manutenção da equidade, né, competitiva, né, nas competições? Eu acho assim, Thiago, algumas modalidades interferem, né? Algumas modalidades, outras nem tanto, né? Eu cito assim, um caso aí que nós temos o voleibol feminino, né, com a Tiffany, é uma questão que há uma diferença ali, né? A capacidade de força dela é muito maior que, vamos dizer, supostamente a parte feminina, né, em si, né? Certo. Ela é uma atleta de 1,94 de altura, quase 90 quilos, ela tem uma velocidade de braço fabulosa, uma potência diferenciada, né? Então, a potência que ela já vem adquirida daquela quando ele estava na parte, não da sua transição, né? Certo. Vamos dizer, na sua parte de homem lá atrás, né? Então, acho que isso influi muito. Algumas outras modalidades nem tanto. Eu coloco, o atletismo você não vê, não tem tanta essa questão hoje no atletismo, né? Estou no atletismo há quase 50 anos, né, como treinador, e você não vê hoje isso aí. Mas, em certas modalidades, você está vendo a inclusão dessas pessoas. E tá uma polêmica, isso é uma grande polêmica aí. Tá? Bernardo, como é que você vê essa questão? Usou o exemplo como a Tiffany, que é jogadora de vôlei. Como é que você vê essa resposta do professor Carlos? A Tiffany chegou no 2018, né? E existia toda essa euforia de que ela faria grandes diferenças, de que ela tornaria os times de voleibol profissional super times, né? Que tiraria o espaço das mulheres, né? A gente já está em 2024 e ainda tem pessoas discutindo sobre a presença da Tiffany no voleibol, né? E a gente sabe que desses anos todos para cá, ela jogou no Bauru, agora joga no Osasco, e Bauru e o Osasco não tiveram resultados expressivos pela presença dela, né? E aí acho importante também considerar que quando a gente está falando de pessoas trans, a Tiffany já se harmoniza há bastante tempo, né? E ela foi aceita nos times profissionais em função disso, porque a quantidade de testosterona, né? A quantidade de testosterona por litro de sangue que ela tem é o que é recomendado para a participação de pessoas trans, né? E quando a gente tem estudos que estão sendo feitos, né, quando a gente vai fazer comparativos entre ela e mulheres cisgêneros, o saque da Tandara, por exemplo, é muito mais forte do que o dela, e em muitas partidas a Tandara pontua muito mais que ela, né? Então eu acho que a gente está falando ainda, né, de uma euforia que vem lá de 2018 para a proibição de pessoas trans e que a gente sabe que tem um cunho político, um cunho social muito menos do que o biológico, né? E aí queria fazer uma correção aí com o professor, né? A Tiffany nunca foi um homem e eu gostaria que você chamasse ela pelos pronomes femininos, que é o que ela se identifica. Então, se é para a gente poder manter aqui o nível do debate, é importante que você respeite o nome da Tiffany e os pronomes pelos quais ela se identifica. Acho muito importante isso, né? Desculpa, aí foi a questão lá de trás, lá o modo de falar, né? Não tem modo de falar, né? Acho que meninos é um nome feminino, então vamos manter aí os femininos, que é muito importante quando a gente está tratando desse debate, né? Respeitar a dignidade da pessoa trans a partir do nome pelo qual ela se identifica e os quais ela se identifica também. Bernardo, você tem falado conosco aqui, mas está tendo alguns períodos em que o som fica um pouco mutado para a gente, então interrompe um pouco do que você fala, mas eu acredito que o pessoal em casa tenha compreendido. Ô Carlos, tu gostaria de fazer alguma observação em cima da resposta dele? Não, ele colocou uma coisa que a Tiffany aí realmente, em termos hoje, a parte feminina, ela ajuda muito em termos das equipes que ele colocou, mas ela tem um diferencial ali, né?
que ela tem uma questão de força um pouco diferente das outras, né? Ela falou sobre o saque, né? Agora, bater o nome da outra, tudo bem, mas ela também tem um diferencial muito grande ali, né? A gente, pelo menos naquilo que eu acompanho, né? Não tanto o voleibol, mas eu acompanho mais a minha modalidade, que é o atletismo, né? A gente não tem essa questão, né? Do transgêneros dentro do atletismo. Então a gente não pode muito se aprofundar, né, daquilo que ele colocou do voleibol lá, né? Eu acho que ele deve ter mais informações do voleibol do que eu, né? Então, mas eu vejo, é polêmica. Esse caso de transgêneros no esporte é uma questão polêmica, entendeu? O Comitê Olímpico Internacional abriu, né, para as confederações e para os comitês, né, nacionais decidirem ou não, se participam ou não, né? As confederações também em si. Hoje acho que a Confederação Internacional de Natação hoje acho que não permite, né? Permite a questão após os 12 anos de idade, você não pode haver essa mudança, né? Para as competições internacionais e tudo mais, participação de mundiais e Jogos Olímpicos. Mas você tem as confederações que estão aí, né? Regulando a participação dos transgêneros, né? Bernardo, gostaria de fazer uma observação em cima da resposta do Carlos? Umas aí, espero que todo mundo... eu acho que a gente tem que trazer o debate para um nível científico, né? A gente ficar trazendo que isso é uma polêmica, que é uma polêmica, porque eu acho que a gente não caminha para um debate com base científica, né? E eu gostaria de trazer alguns dados aqui que eu acho que é importante, porque essas pessoas que defendem, né, a não participação de pessoas trans no esporte, elas sempre estão pautadas a partir dessa ideia de força muscular nas mulheres trans, né? E que a gente sabe aí que está falando sobre também uma proporção de músculo-gordura que é maior, de maiores capacidades circulatórias e respiratórias, maior tendência à aptidão motora, né? Mas existem já uma série de estudos nacionais e internacionais, e eu vou destacar um aqui que foi feito em 2005 de uma médica chamada Johanna Harper, né? Em que ela traz dados científicos com base em pessoas que estão participando, em atletas que estão participando do alto rendimento, que quando a gente está falando de mulheres trans que fazem uso de bloqueador de testosterona e suplementação de estrógeno, né, todas esses apontamentos feitos pelas pessoas que estão dizendo que as mulheres trans têm vantagem competitiva são sucumbidos, né? Por quê? Porque a gente tem perda da massa muscular, a gente tem perda da diminuição de densidade óssea, a gente tem perda dos glóbulos vermelhos que são responsáveis aí pelo transporte do oxigênio, né? Tudo isso em função da quantidade de testosterona, né, na medida nanomol por litro de sangue, que é analisado nas mulheres trans. Não à toa, o Comitê Olímpico Internacional, nas últimas diretrizes que trouxe para a gente, já sinaliza que mulheres trans não são homens e que é desumanizador a gente trazer esse debate de forma, Bernardo, e que as mulheres trans não... Bernardo, peço até desculpa por ter interrompido, mas quando existe essa influência, você tem que ter o controle, você tem que tomar o medicamento. Isso acaba não caindo, por exemplo, num exame antidoping, está havendo uma interferência nisso. Não é exame antidoping isso. Pessoas trans que fazem uso de bloqueadores da testosterona e que existe um impacto quando há uma suplementação de estrógeno. Mas não existe um impacto nisso, Bernardo? Mas de qualquer forma não existe um impacto nisso? Disso, Tiago, é a diminuição da força muscular dessas mulheres, né? Então, a Johanna Harper, por exemplo, ela vai dizer que as mulheres trans é como se elas tivessem uma capota de uma limusine, né? Como se elas tivessem um carro muito grande para lidar, mais um motor muito, que se a gente pudesse fazer aqui um comparativo, um motor aquém da capacidade delas. Isso, o que vai acontecer na prática? Essa vantagem que as pessoas estão anunciando, elas não são vantagens, né? E eu queria trazer um outro ponto, Thiago, que eu também acho muito importante para essa discussão, que é o fato da gente ficar bastante concentrado nessa questão da força, quando a gente sabe que, por exemplo, quando a gente vai olhar só para atletas cisgêneros, existem diferenças, né? Pode perguntar para todos os atletas de basquete, por exemplo, se é fácil competir ou jogar contra o LeBron James, né? Por quê? Porque existem vantagens e desvantagens quando a gente está falando de esporte, né? E ficar focado nessa questão da força fala um pouco também, né? E aí me parece uma questão social e política sobre a gente, de alguma maneira, dizer que as mulheres são inferiores e que elas não são capazes, né, de lidar com essas adaptações e colocar as mulheres trans num lugar de vantagem que não existe cientificamente, né? Existe uma série de relatórios, né? O último que eu vou citar aqui é do
Centro de Ética em Esportes do Canadá, que fez um estudo ali, uma revisão científica de 10 anos, né, desde 2011 até 2021, e eles alegam e apontam que, independente da participação das mulheres trans, não há vantagem competitiva, né? E claro, cada modalidade a gente vai ter que olhar para suas especificidades, mas não existe regulação científica que aponte certas desvantagens das mulheres trans. E aí eu convido o professor a me trazer algum dado, algum relatório que ele tenha conhecimento de que essas vantagens existam, porque o Comitê Olímpico Internacional está apontando para nenhuma vantagem, né, e de forma técnica, científica, baseada em dados biomédicos, né, e também os outros comitês, é claro, ele deixou a liberdade para as outras federações tomarem a decisão da participação ou não das mulheres trans nos esportes, mas não existe nenhum relatório que aponte essa suposta vantagem que a gente vê aí circulando de forma bastante tendenciosa também, e eu gostaria da gente discutir a partir desses dados, né? Um outro dado também que eu acho muito importante, aí mais parte de uma euforia também por parte das pessoas que são contra a participação das pessoas trans, a gente teve uma outra atleta, né, a primeira atleta a participar dos Jogos Olímpicos, dos últimos Jogos Olímpicos que aconteceram, que é uma levantadora de peso, né? E aí o caso se torna muito curioso porque é levantamento de peso, né? Todo mundo cria essa euforia de que mulheres trans vão ser muito mais fortes, né? De que a vantagem vai se dar, né? O nome dessa atleta é Laura Ruber. Ela participou nas últimas Olimpíadas e ela não conseguiu nem passar para a fase de somatória dos pesos porque ela não conseguiu levantar 120 quilos. Em contrapartida, uma outra mulher cisgênero, perdão, da mesma categoria que a dela, levantou 320 quilos, né? Então, de novo, a gente está partindo de uma euforia coletiva para a não participação dessas pessoas, quando na prática, além dessas pessoas não estarem no alto rendimento, porque quantas são as atletas que estão no alto rendimento, a gente vê também que na prática essas mulheres não têm nenhuma vantagem, ao contrário, assim, elas não chegam nem ao ranking das 5 primeiras nas suas modalidades, né, como Tiffany, como Laura Ruber, como uma série de outras pessoas trans que a gente tem, que não são muitas, né, para dar exemplos de como a gente está falando de uma euforia social muito mais do que dados baseados em ciência, né? Professor? Essa levantadora de peso que ele fala é uma neozelandesa, né? Ela tem 46 anos de idade, né? E o que ele coloca aí, ela perdeu por uma menina que tem 30 anos, né? Ela é a 7ª do mundo, se eu não me falha a memória, entendeu? Então, há uma diferença também na questão da idade, né? Eu acho que quanto mais velho um pouquinho, se dificulta um pouquinho mais de participação, né? Mas como tudo, né? Se a gente for só a questão da força, a gente tem um debate tendencioso. A gente precisa olhar para essas outras variáveis que fazem toda a diferença, né? Então não dá para a gente ficar olhando só para a questão da força e tornar a força um impeditivo da participação das mulheres trans, né? Ou por exemplo, quando a gente fala de atletas homens trans e transmasculinos, né? Impedir a participação deles porque se consideram essas pessoas inferiores aos homens cisgêneros, né? Tanto é que a gente tem um outro boxeador, também quando a gente está falando de força, né? O Patrício Manuel, que é um boxeador profissional, né? Ele começou a trajetória dele como no esporte, né? No boxe, se identificando no gênero feminino e passou a se identificar no gênero masculino. E aí ele teve muita dificuldade para marcar lutas, né? Ele e o treinador dele tiveram muita dificuldade para marcar a luta, mas para o espanto de todas as pessoas, né? Quando ele conseguiu fazer essa primeira luta, ele venceu essa primeira luta. E aí o que se falava sobre ele ter sido vitorioso nessa primeira luta é de que o oponente dele era novato, né? Criando um caminho claro aí de desmerecimento da luta de uma pessoa trans, né? E que, de alguma maneira, ele é mais fraco e o outro, como era novato, por isso ele ganhou, né? Então eu vejo que esse debate de pessoas trans ele está muito mais concentrado num âmbito político, num âmbito social de proibição mesmo, né? A gente vê uma série de projetos de lei nascendo a partir disso, do que propriamente de dados científicos, né? Porque não há realmente dados sendo produzidos, e os que são indicam essa completa, acho que de alguma forma, euforia social aí para a não participação desses atletas, né? Você falou a respeito do LeBron James lá na sua primeira resposta, né? Claro, LeBron James tem uma vantagem física, tem esse porte físico, mas aí você entrou na questão, por exemplo, de lutas. O boxe tem sua categoria, de acordo com o peso, né? Tem tudo isso. Como é que você vê essa questão, então, nesse caso, para haver esse equilíbrio? Então, teria que categorizar tudo, é isso?
Eu não acho que tenha que categorizar, eu acho que a gente precisa de mais estudos, e volto a dizer, né, os estudos todos que estão sendo feitos com mulheres trans, que me parece que é o cerne desse debate, eles estão indicando que não há vantagem, justamente por quê? Por conta do uso do estrógeno, né? Então, o que o Comitê Olímpico Internacional decidiu, e isso é uma decisão que todas as federações devem seguir. A participação das mulheres trans, elas são sob o requisito de todas essas mulheres trans fazerem uso de hormônio pelo menos 12 meses, né? E isso é o que vai garantir essa suposta equidade, né? Porque faz com que essas mulheres tenham um outro comportamento com o seu corpo, e que a vantagem da força não está mais em questão, porque ela já faz uso do estrógeno, que muda completamente a proporção estrutural dela, densidade óssea, capacidade respiratória, aptidão motora, vai mudar tudo nesse 1 ano, né? Então, não há nada que impeça a participação dessas mulheres em nenhuma modalidade. E óbvio que essas modalidades vêm sendo proibidas, porque não existe ainda um órgão que regula todas as modalidades. Então, a gente está na dependência de cada modalidade, fazer suas avaliações, definir os seus pareceres, né? E a gente vem percebendo várias federações dando essas negativas sem nenhuma evidência científica, né? O que, de novo, eu volto a dizer que é só um caso de transfobia mesmo, né? Se você não tem evidência científica que aponta a vantagem dessas mulheres trans, proibi-las de participar é uma forma de retirar a dignidade dessas pessoas, né? E fazer com que a gente não veja atletas trans disputando no alto rendimento, porque é o que a gente já não vê, né? Todos os atletas que conseguem chegar no alto rendimento estão sendo sistematicamente boicotados, ou então nem chegam a esse lugar porque não entendem esse lugar como uma possibilidade, né? E, de novo, volto a dizer, lá em 2018 existia essa euforia sobre a Tiffany, e em 2024 a gente não vê a Tiffany tornando os times que ela participa super times, né? Pelo contrário, ela é uma jogadora ótima, uma jogadora excelente, mas ainda uma jogadora mediana quando se comparado a uma Tandara, se comparado a outras meninas que estão, por exemplo, sendo escaladas para a seleção brasileira de voleibol, né? Você colocou certo, você colocou aquela questão, é o controle, né? Havendo o controle das confederações e tudo mais, até do Comitê Olímpico, é concordável. O problema é que não há esse controle, né? Hoje já não tem um controle sobre o antidoping, principalmente no Brasil hoje, né? Que a questão antidoping já não há um controle, quanto mais na questão do controle desse sistema de hormonal, né? É difícil, né? Professor, esse controle é feito. Por mais que a gente, de alguma maneira, não veja esse controle sendo feito, eu posso te garantir que no caso de pessoas trans, esse controle é sistematicamente feito, porque a gente tem muito mais pessoas lutando contra a gente, contra a nossa participação, e solicitando relatórios em cima de relatório para a nossa participação, até para a inscrição dessas atletas, do que propriamente outra coisa. O que não há, que a gente não vê controle, é na regulação dos corpos cisgêneros, né? Por isso que aí eu vou concordar com você, quando a gente está falando de atletas cisgênero, a gente vê um descontrole gigantesco, mas quando da participação das mulheres trans, a regulação ela é ferrenha, e muitas vezes essas mulheres nem conseguem participar, porque sabe-se que chega pedidos em cima da hora de relatórios médicos, né? E essas mulheres são impedidas de participar, mesmo tendo entregue toda a documentação necessária, surgem relatórios extras pelo caminho, né? Vou trazer aqui um caso de uma outra atleta na patinação, que é uma jovem atleta ainda, que é a Maria Joaquina. O pai dela relata uma série de impedimentos, né? Por mais que ele apresente relatórios médicos para a Confederação de Patinação, ela é impedida em cima da hora de participar, porque surge aí um pedido extra de relatório que o médico não vai conseguir produzir a tempo da participação dela, né? Então a gente vê que para atletas cisgênero, de fato, não há uma regulação, não há ainda controle suficiente. Mas quando a gente está falando de atletas transgênero, especificamente de mulheres trans, a regulação é muito, muito, muito precisa, e tem inclusive impedido a participação dessas atletas, né? Então você coloca mais aí a questão, então, das confederações. As confederações hoje que têm a liberdade de opinar, de liberar a participação, né, que você coloca, né? Então eu acho, professor, que a gente está falando de, primeiro, né, um regulador maior, que é o Comitê Olímpico Internacional, e que, inclusive, não está fazendo nenhum favor às pessoas trans, né, porque quando a gente vai olhar para o histórico do Comitê Olímpico Internacional, ele já, essa questão do doping, essa questão da participação das mulheres, sempre foi uma discussão para o Comitê Olímpico Internacional, mesmo porque o esporte foi proibido às mulheres durante muitos anos, sob a justificativa de que mulheres participando do esporte as tornariam mais masculinas, né? Então, de alguma forma, a gente vê aí
as mulheres tendo dificuldade para acessar o esporte, e aí quando a gente está falando de mulheres trans é ainda pior, né? Mas, de todo modo, o Comitê Olímpico Internacional já deu uma diretriz base que as mulheres trans podem participar de toda e qualquer modalidade. É importante olhar para as especificidades, mas elas podem participar sim a partir do momento que elas estiverem há 12 meses com uso de estrógeno, né, fazendo uso de estrógeno e do bloqueio da testosterona, que é o que vai garantir aí uma certa equidade, porque não dá para falar em igualdade, né, a gente não tem como falar em igualdade porque os corpos são diferentes, as vantagens e as desvantagens nos esportes coletivos e individuais vão se dar de todo jeito entre pessoas cis ou pessoas trans, né? Mas é claro que a gente tem que olhar aí para essa questão do uso da hormonioterapia. Embora, professor, tenha uma outra discussão que está surgindo também, que é a participação de atletas trans que estão confundindo esse sistema, porque esse sistema, ele de alguma maneira, ele está posto de forma binária e a gente já vê atletas se posicionando de outra forma. Vou trazer aqui 2 casos, que é o caso de 2 jogadores no futebol, né? O Kim Guattari, que joga na seleção do Canadá, que é uma pessoa não binária e que tem disputado pela categoria feminina, mas que tem provocado debates da forma como os narradores vão anunciá-lo, né? Da forma como as pessoas vão colocá-lo no mundo, de alguma maneira, tentando respeitar os seus pronomes, sua identidade de gênero, e um outro jogador no Japão, que é um homem trans, que ainda não faz uso de hormônio e ainda está jogando na categoria feminina, né? E que provavelmente se manterá assim, porque não via de regra que pessoas trans usem hormônios femininos, né? Então, eu acho que o esporte está passando por um grande momento, que é um momento de rever também esse binarismo de gênero e a forma como a gente está dividindo as coisas, a partir da chegada das pessoas trans, a partir de atletas trans acessando o alto rendimento. A gente tem no tênis também já um homem trans disputando, e agora ele está disputando na categoria masculina porque começou a fazer uso de hormônio. Então, os debates eles estão chegando. A gente tem que estar aberto a esses debates e a chegada dessas pessoas para que o esporte possa se tornar inclusivo a todas as pessoas. Enquanto a gente não estiver aberto, né, e ficar partindo das nossas impressões pessoais e da biologia que a gente aprendeu lá na escola, a gente não consegue avançar com esse debate, né? E o debate ele está avançando. A ciência tem se colocado a favor da participação desses atletas. E, como eu disse, não há nenhum relatório que identifique vantagem para as mulheres trans no esporte, e é por isso que elas estão começando a participar, né? O que poderia ser melhorado, então, para que haja esse trabalho de inclusão, então, se for o caso, então, professor Carlos? Eu acho, unir essa parte, né, que nem coloca aí a parte científica, né, mostrar a parte científica para a questão esportiva, né, aqueles que comandam o esporte, né, as confederações, as federações, os próprios treinadores que são muito em si, né, restritos a isso, né. Eu acho que tem que mostrar essa parte científica realmente, que hoje poucos têm acesso a isso aí, se discute muito pouco essa parte científica, que nem ele fala aí, colocar isso em termos da balança para poder haver a igualdade aí, tanto que se discute, né? Qual a sua opinião, Bernardo? O que poderia ser feito para que haja uma melhoria, uma aceitação, vamos dizer, no caso? Olha, Thiago, eu acho que a gente tem que começar a estar aberto a esses debates, né? E principalmente estar aberto, munido de informações e dados que sejam efetivamente científicos, né? Como eu volto a dizer, é muito importante que a gente deixe de lado essa euforia coletiva para a proibição de tudo, né? Porque querem proibir a gente de usar banheiro, querem proibir a gente de estar em todos os espaços, né? Querem o nosso extermínio. E eu acho que a gente tem que começar a nossa discussão a partir desse lugar, de que pessoas trans existem em todas as idades e que elas têm direito garantido pela Constituição Federal deste país a participar de toda e qualquer situação social que se dê, né? Então, eu acho que o debate começa por aí, da gente olhar para dados científicos, ver o que já tem sido produzido na literatura desde o século XX, né? Olhar para essas questões com generosidade, e o que eu acho que o Comitê Olímpico Internacional tem tentado fazer, e respeitar a dignidade dessas pessoas e permitir que elas participem. Claro que olhando para os dados científicos, fazendo exames, né, protocolando informações relacionadas à participação dessas atletas, fazendo sim uma regulação. Não estou aqui defendendo a não regulação, pelo contrário, a gente só quer uma regulação que seja séria, que seja ética e que esteja pautada na humanização das dignidades das pessoas trans, né, que eu acho que o que a gente vem vivendo de problema não está relacionado à ciência, não está relacionado à falta de estudo, está muito mais relacionado
a falta de compromisso social das pessoas cisgênero na participação das pessoas trans na sociedade como um todo, né? Não à toa, o nosso país ainda é o país que mais mata pessoas trans, LGBTs em todo o mundo, né? Então acho que a gente está falando de uma questão que é meramente social e que aí por essa questão social, né, e esse estigma social, a gente vê estudos sendo feitos de forma precária ou não sendo feitos, e o impedimento pelo impedimento, né? Se for impedimento pelo impedimento, a gente não consegue avançar, a gente não consegue discutir a partir de dados científicos, né? Então acho que a gente tem que começar por aí, a olhar para as pessoas trans com dignidade, e o Ter Mosqueteiros tem feito esse trabalho, né? A gente já está com um time de base, que é de crianças e adolescentes trans, para que eles vejam no esporte uma possibilidade de se profissionalizarem, independente da sua identidade de gênero. Bernardo Gonzalez, obrigado pela sua participação hoje no debate do Jornal Litoral. Uma boa tarde para você, viu? Agradeço. Obrigado. Professor Carlos Alberto Félix, obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite. É sempre bom discutir, que isso é uma coisa polêmica em termos do esporte, não só em termos nacional, mas em termos mundiais, entendeu? Há sempre essa questão polêmica. Mas é bom a gente discutir isso aí.